Manhã Diversa já está de volta e quem gosta de fazer compras online pode respirar aliviado, porque o governo recuou na decisão de taxa de compras internacionais de baixo valor, como a gente falou no último bloco. Mas isso não significa que acabaram definitivamente os impostos sobre esse tipo de compra. E você sabe por que existem taxas sobre produtos internacionais? E os limites de compra para quem viaja para o exterior, por exemplo? Sabe a diferença entre compra internacional e importação? Quem explica tudo pra gente é o economista Bruno Dori. Bom dia, Bruno. Seja muito bem-vindo à Manhã Diversa. Bom dia a todos os ouvintes. Ô Bruno, explica pra gente como que funciona atualmente a taxação de compras internacionais. Olha, nesse tema que está sendo abordado ultimamente na mídia, quando você importa qualquer produto de pessoa física para pessoa física abaixo de R$50, você é isento de tributação para qualquer tipo de produto. Mas quando, de $50, que equivale a R$250. Mas quando esse valor passa de $50, você sofre a incidência de vários impostos, de importação, de ICMS, de ISS, tem uma série de tributos. E a taxação ela é diferente de pessoa física para pessoa jurídica, Bruno? Sim, quando uma pessoa jurídica envia do exterior para uma pessoa física no Brasil ou do exterior para uma pessoa jurídica no Brasil, sempre foi taxado. Isso daí não tem diferença nenhuma, essa lei já é desde 1999. O que está acontecendo é que muitas empresas do exterior enviam como se fosse pessoa física para uma pessoa física no Brasil. Ou seja, é uma pessoa que tem uma pequena loja no exterior, na China, na Ásia, na Indonésia, enviam para uma pessoa física. Para você que está em casa, compra ali num aplicativo, recebe essas compras, elas passam ali sem tributação pela Receita Federal. Como se fosse de pessoa física para pessoa física. Isso mesmo. E são empresas muito pequenas, então a gente não está falando ali de uma grande corporação asiática, porque esses aplicativos são plataformas de negociação, assim como você tem os aplicativos de comida normalmente. Então, a Shein, AliExpress, dentre outras, eles só servem para conectar o vendedor no exterior com o comprador no Brasil. E geralmente esse vendedor também é uma pessoa física, igual tem aqui muita gente vendendo produtos no Mercado Livre, também tem muita gente lá nos países asiáticos que aproveita ali de um preço mais baixo, que a produção é local, exportando diretamente uma pessoa física no Brasil. Então eles conseguem exportar como se fosse pessoa física, então chega aqui sem tributação. E quais são as principais taxas que incidem sobre as compras internacionais? Olha, você tem ali os impostos, tem um imposto de importação, que é o primeiro, que a origem dele é justamente ali para proteger a indústria nacional. E além desse imposto de importação, que varia ali, é muito detalhado o sistema tributário brasileiro, então varia ali do tipo de produto, do valor, então a gente nem consegue botar um valor específico, mas os impostos locais, onde você tem o imposto sobre comercialização de mercadorias e serviços, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre serviços, então tem uma série de impostos que na hora, se forem cobrados à risca, podem encarecer bastante o valor do produto. E Bruno, a partir disso, qual que é a diferença então, né? Explica pra gente de compra internacional e importação. A importação é quando você traz o produto você compra o produto de alguma loja ou alguma pessoa no exterior, você paga o frete, ela vem aqui para dentro do Brasil. Então você tem ali a entrada do produto destinada a uma pessoa aqui no Brasil. A compra internacional geralmente é muito feita na hora que você vai no exterior e compra lá fora. Então você vai numa viagem de exterior, geralmente a turismo ou até negócio, vai lá, faz gastos no exterior e você entra no país com esse produto. Ou você gasta lá e você saiu moeda aqui, você levou dólar, levou euro, gastou lá fora, então isso é uma compra internacional. Ou então você comprou lá também e você entrou no país com essa mercadoria. A diferença é que na hora que você entra no país com a mercadoria, você também tem a tributação, mas você tem limites diferentes. Então você pode passar ali pela Receita Federal, geralmente nos aeroportos ou nos portos, com limite de $500 por pessoa,
com isenção de tributo. Você vai pagar quando é acima de $500. Já quando é importação, esse limite, igual a gente falou, é abaixo de $50. Excelente. E no caso dessas empresas, né, estrangeiras de comércio eletrônico, como é o caso da Shein, da Shopee, você falou também da AliExpress, que é um outro exemplo muito famoso, né? Até agora, o que ficou definido com relação ao tributo às compras desses sites? Sim. Muito se falou e ainda não definiu nada, porque o governo propôs essa tributação, foi uma coisa que não pegou muito bem ali, teve uma repercussão negativa pela base dele, o pessoal que votou nele, o pessoal ficou muito insatisfeito e até as justificativas ali geraram um pouco de controvérsia. Então o governo ele voltou atrás, mas ele não desistiu de ter uma arrecadação sobre esses produtos. Agora, no final de semana, o ministro Haddad ele falou que ele está vendo com as empresas uma forma de fazer essa tributação, porque o que foi proposto também, ele gera uma dificuldade operacional muito grande até para a Receita Federal. Segundo dados da Receita, nós tivemos 170 milhões de encomendas desse tipo entrando no Brasil em 2022, o que equivale ali a 500 mil encomendas por dia. Então seria muito difícil até da Receita fiscalizar e tributar isso peça a peça. Então o governo está vendo, em conjunto com as empresas, uma forma de tributar pelas empresas diretamente, ou tributar essa compra diretamente nas empresas. Então o governo, depois que ele voltou atrás, ele não desistiu da ideia, ele só falou que aquela ideia inicial não ia ocorrer, mas ainda está ali com planos de fazer essa tributação, só não divulgou como. E até como uma forma, às vezes, de já adaptar a galera à ideia, né, ao novo formato. A grande, vamos falar, a repercussão negativa foi não só você colocar impostos e sobre os produtos que geralmente pessoas de renda mais baixa estão consumindo mais. Quando a gente pensa ali, há um sentido de proteção da indústria nacional, mas isso é só para setores específicos, que não tem indústria nacional de capinha de celular, de produtos eletrônicos, e muitas dessas isenções ou compras vindo do exterior, as próprias grandes empresas já utilizam isso. Então ficou um pouco ali desconexo. Por que a empresa pode fazer isso e a pessoa física que pela primeira vez está aproveitando isso vai ser taxada? Então o governo está tentando ali alguma forma de colocar uma tributação, mas que não chegue nisso direto ao consumidor ou que tenha um impacto menor e não impeça ele de importar, como foi a primeira medida que eles lançaram, a primeira ideia inicial que eles lançaram. E Bruno, voltando agora a falar de importação, como é que é definida a alíquota das taxas de importação? Essa é definido pelo CONFAS, Conselho Conselho Fazendário, se não me engano o nome. Tá? Então, em conjunto com o governo, essas alíquotas dependem de produto por produto. Tem produtos que o governo fala, olha, a gente tem uma necessidade maior no país, a gente depende desse produto, a gente não tem indústria nacional, ou não tem o recurso no país, então o governo ele acaba ali reduzindo os impostos, ou alguma coisa de primeira necessidade, ou ele cobra impostos de produtos que não são tão necessários ou mais supérfluos, como carro importado. Então tem uma tributação muito alta sobre o carro que é feito no exterior, justamente para proteger a indústria nacional. Então o governo ele analisa ali junto com o Conselho Fazendário, junto com a Receita Federal, com as receitas estaduais, como que vai ser a alíquota para cada tipo de produto. E aí você tem uma gama enorme de produtos e uma complexidade nessa legislação tributária. E até por isso que está por vir uma nova reforma tributária, para justamente você diminuir a burocracia, não só na importação, mas também nas cobranças dos impostos nacionais também. E qual que é a implicação dessa taxação sobre produtos internacionais para o nosso mercado interno? Primeiro ponto, você vai encarecer as compras de quem está comprando, então você provavelmente vai ter uma demanda menor por esses produtos importados. Tá? E segundo, você vai acabar jogando essas pessoas que querem comprar esses produtos para os grandes sites. Então, os grandes sites de compra, Mercado Livre, Americanas, Amazon. Então, primeiro impacto você vai ter isso, vai acabar encarecendo para o consumidor. Tá?
Segundo ponto é a questão da proteção da indústria está sendo muito debatida. Na hora que você vê produtos têxteis como calça jeans, blusas, realmente você tem ali uma concorrência que está impactando a nossa indústria. E aí o argumento é, você pode cobrar impostos das pessoas que estão pegando ali peças de roupas, mas isso vai ter tanto impacto assim para o governo, não? Então isso daí está muito discutido. E o outro ponto são produtos que não têm indústria nacional de qualquer forma de eletrônica, que nem você está achando, você vai criar essa indústria. Então, você não vai ter ali um impacto tão grande no mercado nacional. O que está sendo mais discutido ali, a base da indústria que está mais pedindo isso são os grandes varejistas e a indústria têxtil que está sofrendo ali de forma ali bem, não só de têxtil, de calçados também, está sofrendo muito com essa concorrência internacional. Então o governo ele está vendo ali formas e a sociedade está pedindo, olha, se é esse o setor, não teria jeito de ajustar essa tributação para um setor específico e os outros não sofrerem tanto. Então por isso está dando tanta polêmica atualmente na economia. E Bruno, para a gente encerrar a primeira parte do nosso bate-papo, né, e deixar esses aspectos burocráticos ainda mais claros, vamos falar um pouquinho da taxa de câmbio. De que forma ela influencia na taxação de compras internacionais? A taxa de câmbio ela varia ali com oferta e demanda. Mais gente querendo comprar dólar, o dólar vai ficar mais caro. Mais gente querendo vender dólar, ela vai ficar mais barato. Então, ela não depende tanto no Brasil dessas pequenas compras internacionais. Elas dependem muito do que entra de recurso no país por investimentos e também das vendas de grandes produtos minerais, minério, produtos agrícolas, quando você tem entrada ou saída de recurso do país. Você aumentando a variação da taxa de câmbio, ela vai impactar o preço dos produtos. Ou seja, quando a taxa de câmbio fica maior, os produtos importados vão ficar mais caros para você comprar aqui no Brasil. Mas não influencia diretamente na taxação. É certo que se a taxa de câmbio estiver muito alta, o produto que vai ser importado vai estar mais caro e acaba o governo arrecadando mais. Mas isso daí não é um fator principal da arrecadação. Então a taxa de câmbio ela vai afetar mais do preço do produto em si. Vamos conversar um pouquinho agora sobre o papel do governo na definição da taxação sobre as compras internacionais. Qual que é esse papel, Bruno? Primeiro, por que gerou essa discussão toda? Exato. O governo está no meio de uma reforma ali do sistema tributário e também tentando arrumar dinheiro para compensar suas despesas. Ele entrou governo novo e veio ali com uma estrutura de gasto que foi votada ainda no governo anterior, então ele está com uma sistemática antiga e ele quer implementar uma série de novas políticas. Daí também que vem toda a discussão do arcabouço fiscal e uma série de outros temas. E o governo está ali querendo arrumar dinheiro para bancar as contas, porque o Brasil já está no cheque especial há muito tempo, ele quer fechar a conta ali. Uma das formas ali que tem de ajustar as contas é você aumentar a arrecadação. E a arrecadação, basicamente, do governo são impostos. Então, o governo está lançando ali uma série de medidas para aumentar ali os impostos com base ali no consumo, principalmente. Então, a gente já teve o aumento do imposto, o retorno parcial do imposto sobre os combustíveis, principalmente a gasolina, e também tem esse aumento de imposto sobre os produtos importados e tem uma série de outros. Então, o governo está aumentando ali um pouco os impostos justamente para ter mais arrecadação e conseguir ali gastar mais de forma ali, fazer mais obras públicas, ter mais ali medidas, mais auxílio para os ministérios de uma forma geral. E Bruno, como que essa taxação de compras internacionais afeta as relações comerciais entre os países? O governo, o Brasil está inserido ali na Organização Mundial de Comércio, que tem uma série de cláusulas e barreiras para não ter uma taxação, uma supertaxação que impeça os produtos de entrar no país. Então tem uma série de regras para promover o livre comércio mundial, que é muito bom para todos os países. Então o governo tem que estar atento a não
exagerar na hora dessa tributação, porque ele pode sofrer retaliações internacionais também de outros países, ou até ter ali alguns processos de taxação ilegal ou fora dos acordos comerciais internacionais na Organização Mundial de Comércio. Então é uma coisa ali bem séria que pode mexer com as relações institucionais. Na hora que ele bota um imposto direcionado sobre um produto de um país, se ele colocasse os impostos sobre produtos da China, isso daí poderia ter uma retaliação da China, falar, olha, então carne do Brasil vai pagar mais imposto também? Então você tem que ter ali uma medida correta na hora de você criar essa taxação, não ser direcionada a um certo setor, a um certo país, para não causar confusão ali nas relações internacionais. A Mari perguntou, né, sobre as relações comerciais entre os países e de que forma essa taxação pode impactar também a inflação, Bruno. Na hora que você cria um imposto sobre qualquer produto ou qualquer serviço, o total desse imposto, ou pelo menos parte dele, é repassado ao consumidor, invariavelmente. Então não existe aquela coisa ali de vou taxar a empresa. Não, a empresa vai arrumar um jeito de transferir isso para o consumidor. E quando você fala ali de produtos de valor muito pequeno, com uma margem muito pequena de lucro para as empresas que ganham ali no volume, na hora que tem um custo adicional, a empresa ela vai, de alguma forma, passar isso para o consumidor na forma do preço do produto. Então, às vezes, o produto não fica mais caro em cima, você vai ter uma taxa extra, vai cobrar ali algum adicional de transação, que também impacta na inflação, pois os preços dos produtos vão ficar mais caros na hora que ele chega no consumidor. Quando o governo mede o índice de inflação, é o IPCA, que é o índice oficial, é o índice de preço ao consumidor amplo. Então, é na hora que chega ali no consumidor. Então, aumentando o imposto, aumenta o custo, então os números de inflação vão também subir quando você aumenta a taxação. Bruno, quais estratégias os países, né, podem utilizar para se proteger dessa concorrência estrangeira? Os países têm que analisar ali muito ali de onde vem, sabe, como que ele vai colocar essa taxação, se vai acertar ali algum setor específico ou não. É uma tarefa ali complicada fazer essa proteção, tanto é que o meio mais rápido e mais fácil é a taxação. Porque você não só impede a entrada do produto ou dificulta a entrada do produto e ainda arrecada dinheiro para o governo. Mas também é a mais fácil ali de gerar conflitos internacionais ou gerar insatisfação da população. O governo tem que arrumar uma forma, que não existe ali uma forma ideal, uma solução mágica para proteger ali. Isso daí vem com debate, às vezes, igual foi mencionado numa reportagem anterior, incentivos para a indústria crescer ao longo dos anos. Também uma indústria não cresce de um dia para o outro, igual você consegue com uma taxação. Então, muitas vezes, a taxação é para resolver ali um problema emergencial, mas não se sustenta ali por longo prazo. E também é muita ingenuidade acreditar que a economia ela vai se fazer sozinha, né? Então, de que forma a taxação de compras internacionais pode interferir na economia global? Você tinha um período, há algumas décadas atrás, onde você tinha uma proteção muito grande com forma de tarifas. E acabou ali, você não só impede, você protege a indústria quando você cria muitas tarifas, mas você também causa atraso tecnológico, porque não só você importa produtos ali de consumo, mas você importa muito tecnologia. E os países mais fechados ao comércio, até hoje em dia, são os mais atrasados tecnologicamente, como exemplo a Coreia do Norte, que você importa e exporta muito pouca coisa para lá, quase nada, e também eles importam muito pouca tecnologia. Então, ao longo dos anos foi visto que você tem um comércio maior entre países, embora você possa ter uma perda ali em algumas indústrias, alguns países vão ser mais eficientes e no geral, os países eles crescem ali tecnologicamente, cresce ali a integração entre culturas, cresce o comércio, que é bom de uma forma global. Mas você vai ter alguns pontos específicos, alguma indústria em alguns países que
vão sofrer no meio do caminho. Exemplo aqui, a parte de produtos eletrônicos. O mundo todo ficou muito dependente dos países asiáticos, pois lá eles produzem de uma forma muito mais barata, assim como o Brasil, ele produz a parte agro é muito forte, produtos agrícolas, não só carne, soja. Também muitos países são dependentes do Brasil e muitas vezes falam de taxação contra países, contra produtos brasileiros. Daí a gente tem casos claros da França reclamando que o Brasil produz a baixo custo, os Estados Unidos também reclamando que o Brasil produz alguns produtos de baixo custo. Então você sempre vai ter uma discussão sobre o assunto. Mas de uma forma geral, a maior liberdade de comércio entre os países criou um avanço tecnológico e um crescimento para os países em si que adotaram essa maior liberdade. Mas vão ter perdas pontuais ali no meio do caminho. Isso tudo para a gente entender como que funciona ali a taxação em cima da nossa blusinha, da nossa capinha de celular que a gente compra pela internet, entender que realmente é uma coisa que vai muito além do pontual da nossa vida. Aquele dinheirinho a mais que a gente vai ter que pagar em cima de um imposto é algo que realmente impacta de forma global e é importante a gente entender isso para entender por que as coisas funcionam. Mas agora vamos tentar entender uma situação que pode impactar, né, mais diretamente o consumidor, que é quando acontece, né, independente de como está sendo a taxação. A gente viu aí, esse assunto todo veio por causa, né, da decisão e depois volta atrás o governo de taxar, né, as compras de pequeno valor feitas por sites na internet, mas independente de estar sendo feita essa cobrança ou não, pode acontecer da pessoa fazer uma compra internacional e ela ser taxada indevidamente. Nesses casos, como isso acontece, como a pessoa é notificada e como ela pode fazer para contestar essa cobrança indevida? Na hora que qualquer pessoa ou empresa faz a importação de um produto, na hora que ele chega no país, a Receita Federal, eles vão olhar ali não só o valor, qual categoria aquele produto se enquadra, ver a tributação específica, aplicar essa tributação e enviar para o consumidor pagar, ou para a empresa pagar. Na hora que o consumidor recebe, geralmente um alto ali de imposto, que vai discriminar qual imposto que por que está sendo cobrado e qual percentual e valor, o consumidor ele vai ver, olha, ele vai ter a opção, esse imposto está ali de acordo, eu vou pagar isso daqui. Na hora que ele paga, libera o produto para importação, mas ele pode se sentir ali que ele foi tributado a mais. Então ele tem que entrar em contato com a Receita Federal e pedir explicações dela ou questionar por que esse produto deveria entrar em outra categoria. Porque muitas vezes tem produtos que importados por uma pessoa jurídica vai ter uma tributação, importado pela pessoa física vai ter outra tributação. Então você tem ali um arcabouço bem complexo. Então vale a pena ali entrar em contato com a Receita para questionar, e caso já tenha pago também o tributo, não é o fim do mundo, a pessoa pode ir lá e questionar uma restituição da receita. É um processo mais demorado depois que você já pagou, mas também pode ser feito. E para a gente encerrar o nosso bate-papo, Bruno, considerando tudo que foi dito, né? De que forma as pessoas podem agir, assim, lidar melhor com isso para evitar um impacto lá naquele consumidor final? Então, as pessoas têm que ser bem conscientes ali na hora de consumir. Elas estão aproveitando as regras, então nada que está acontecendo isso, a pessoa importar o produto abaixo de R$50, isso daí é uma brecha na legislação que foi criada e os consumidores e empresas estão usando. Ficar atento porque isso daí pode mudar ao longo do prazo. Prestar atenção que quando a compra é maior do que $50, realmente pode vir uma tributação, e aí a tributação é não só sobre o valor do produto, mas sobre o valor do frete também. Exemplo, se a pessoa comprou um produto de R$200, falou, não estou livre de tributação, mas com frete foi para R$300, ela pode ser tributada, porque o valor total da mercadoria mais o frete passou os $50. Então o consumidor tem que estar atento ali a esses produtos, ao preço, de onde vem, se também compra, procedência ali, se é legal, se vão ali operar ali de acordo com o sistema tributário, se estão colocando a identificação do produto
real na nota, que é também uma forma ali de fraude, as empresas ou alguém enviar um produto, às vezes mais caro, né, e colocar outra coisa na nota fiscal, e a Receita Federal ela vai tributar de acordo com o que está na nota fiscal, porque ela não tem capacidade de abrir todos os produtos. Só quando ela passa no raio-x ou tem alguma suspeita que o produto ele está ali burlando a legislação, que ela vai desembalar e vai verificar o que está ali. Então, tem que prestar atenção. Se for um produto maior de $50, pedir para o fornecedor entrar em contato para que coloque ali a tributação correta. Porque se colocar incorreta, não só vai ter o imposto, mas vai ter uma multa também da Receita que você tentou fraudar. Então, não é proibido você trazer esses produtos do exterior, mesmo com valor mais elevado. Só não pode ali descrever de forma errada ou tentar burlar a legislação para conseguir vantagem sobre o governo. Bruno, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela informação, a gente entender minuciosamente, né, como isso tudo funciona, com certeza vai ajudar a gente a entender o que está acontecendo com o nosso dinheiro, né, que é muito importante. Avaliar as medidas do governo. Né? Exato. Então, muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada, viu, Bruno?